Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Outcome. Primeiramente queria agradecer as pessoas que entram em contato e dizem assim, poxa vida, realmente faz diferença olhar para a frase da forma como você tem falado. Faz sentido, realmente as palavras mudam bastante no contexto. Então, muito obrigado para aqueles que entraram em contato e conversaram comigo ou mandaram mensagem, por exemplo, no Facebook. Muito obrigado, isso faz muita diferença. Olha só, o vídeo de hoje ele é um pouquinho mais complexo, mas eu acho muito interessante. Trata de cultura também, né? Então vamos lá. A frase de hoje é o seguinte: A Rolling Stone gathers no moss. A Rolling Stone gathers no moss. O que seria essa frase? Bom, Rolling Stones, acho que a primeira coisa que a pessoa pensaria era na banda, né? The Rolling Stones. Então aí é a pergunta: o que vem primeiro, a banda Rolling Stones e depois a frase? Ou primeiro a frase e depois a banda Rolling Stones? Será que eles tiraram o nome da banda da frase? Né? Ou será que a frase surgiu depois da banda Rolling Stones? Então olha só, essa frase, na verdade é uma frase muito antiga, é um provérbio, é aquelas coisas que a gente fala no dia a dia. E aí depois surgiu o nome da banda. Mas como assim? Por que eles colocaram esse nome? Então, vamos por partes. Existe um bluesman nos Estados Unidos, tem o blues. O blues é uma música tipicamente americana. E tem um cantor chamado Muddy Waters. E o Muddy Waters tem uma música que chama-se Rolling Stone. I'm a Rolling Stone. Na música, ele relata como se fosse a mãe dele dizendo o seguinte: I got a boy child's coming, e a pronúncia bem assim carregada dos negros do sul dos Estados Unidos. I got a boy child's coming, he's gonna be a Rolling Stone. Ou seja, eu vou dar à luz a um bebê e esse bebê será um Rolling Stone. Mas e daí, o que é um Rolling Stone? Aí vem a complicação. Rolling Stone, literalmente uma pedra que rola, uma pedra, né, rolando. Mas tem a ver com a questão da pessoa não parar, ela estar sempre fazendo algo diferente. E como eu até brinco que as pessoas que são de exatas sofrem para aprender uma língua estrangeira porque 1 mais 1 é igual a 2, ponto final, em matemática, não em línguas. A princípio, Rolling Stone seria algo negativo, porque a pessoa não para. Né? Uma definição de Rolling Stone seria o seguinte: a person who is unwilling, olha a palavra unwilling, né? Lembra que a primeira frase de todas era where there's a will, there's a way, ou seja, quem tem vontade vai achar um jeito de fazer algo, né? Aí depois eu coloquei outra frase que é if you are not willing to learn, se você não tiver afim de aprender. E aqui a palavra unwilling, que é não estar afim também. Então vamos lá de novo. A person who is unwilling to settle for long in one place. Repetindo, a person who is unwilling to settle for long in one place. Ou seja, uma pessoa que não está afim de se estabelecer por um longo período de tempo em um lugar. Esse é um Rolling Stone. Antigamente isso era ruim porque era a pessoa que não tinha paradeiro. Ela estava sempre gastando dinheiro, não morava no mesmo lugar, de repente não tinha a mesma mulher e por aí vai. E no caso do bluesman fazia sentido na época dele, ou seja, é um cara que não vai ter paradeiro, é um cara que vai estar aí na vida e é isso, é um Rolling Stone. Aí a pergunta é, será que a mãe via isso como positivo? Talvez alguém que pudesse mudar a vida deles? Porque hoje a frase tem essa conotação. Poxa, mas até agora não falei o que significa a frase a Rolling Stone gathers no moss. Então vamos lá. Por partes. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é moss. E eu vou mostrar uma figura da palavra moss. Tá aí. Sabe isso em português? Eu mesmo não sabia. É musgo. Sabia que existia a cor verde musgo, mas não sabia que chamava isso de musgo. Então, pensa o seguinte. Se a pedra rola, ela não junta musgo, né? Então a Rolling Stone gathers no moss. Então dá para se entender que aquele que está sempre buscando algo novo não vai criar musgo, né? Então, hoje em dia, se tem uma conotação positiva da frase a Rolling Stone gathers no moss. Uma pedra que rola não junta musgo, ok?
Então é isso. Agora a pergunta é a seguinte, professor, mas que utilidade tem uma frase dessa? A frase em si talvez não tenha utilidade. O que tem utilidade é você pensar na frase de uma forma diferente, nas frases de uma forma diferente, e as palavras que estão dentro dessa frase. Então vamos lá. Por exemplo, a palavra gathers é juntar. Olha só um exemplo bacana. A good football game always gathers a crowd. Crowd é multidão. Então, ou seja, um bom jogo de futebol sempre junta uma multidão. Outra frase. She gathers up a few belongings and runs away. Podia ser a cena de um livro, né? Ou seja, ela junta alguns pertences, gathers, ela junta alguns pertences e foge. Outra frase. The rocks near the river were covered with moss. Ou seja, as pedras perto do rio estavam cobertas de musgo. Professor, stone, rock, mais duas palavras para a mesma coisa. Gente, nós temos um monte de palavras assim, também na língua portuguesa. Né? Por que eu tenho que ter uma palavra só? Dá a impressão que as pessoas entram numa briga para aprender uma língua estrangeira. Não pode ser, por que não faz sentido? Não faz. Aliás, faz sentido quando você entende o contexto que é usado. Não é um sentido matemático, por exemplo, que tem que ser assim porque é assado. Não, simplesmente existe e se usa. Outra frase, que poderia ser também uma cena de um livro, você está lendo um capítulo e tem essa frase. The gravestones were covered with moss so that it was impossible to read the names on them. Repetindo, the gravestones were covered with moss so that it was impossible to read the names on them. Ou seja, as tumbas estavam cobertas de musgo, então era impossível de ler os nomes nelas. É isso aí então, galera. Valeu, muito obrigado, espero que tenha sido útil e até mais.